Diga aí, meu irmão, já te falaram que você tem missão de sacerdócio na Umbanda? Se já, vamos comigo! Um salve com muita alegria! Eis aqui Umbanda Boa, nossas pequenas poeiras de informação de Umbanda aqui pelo YouTube. Lembrando, Umbanda Boa não é um tratado, não é nada definitivo, são informações para iniciantes, para pessoal que quer aprender mais, para pessoal que já está há muito tempo na Umbanda, mas ainda quer aprender, quer saber como funciona. Cola com a gente aqui. E lembrando também que nós não temos associação com nenhuma federação, com nenhum terreiro. Umbanda Boa é um trabalho autônomo, e como autônomo é o nosso trabalho, também esse trabalho é feito por quem? Por você. Você que está assistindo o vídeo, meu irmão. Porque este vídeo de hoje surgiu de uma diversidade nos últimos meses de e-mails de pessoas que estão iniciando sacerdócio na Umbanda, ou que herdaram terreiros, ou muitas pessoas, até mesmo iniciantes, que têm recebido informações que têm missão de sacerdócio, ou seja, têm a missão de tocar o próprio terreiro. E todo mundo manda e-mail para Umbanda Boa, quer saber a nossa opinião, como que a gente pensa, o que a gente sugere. Então, pra gente matar isso num vídeo só, vou deixar aqui a minha opinião para vocês do que e como fazer as coisas. Primeiramente, meu irmão, eu quero falar um pouco sobre o que é ser sacerdote. Isso vai ajudar vocês a tomarem as próprias decisões. Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar, todo mundo fica falando que é legal tocar um trabalho, é muito legal. É legal a parte das obrigações, dos pedidos que você faz no altar, que você faz na sua trunqueira, ou seja, se é balé ou Hong não sei como é que funciona na sua casa, o local para suas firmezas. É legal conversar com assistência num dia que não tem trabalho, prestar uma orientação, dar uma direção à vida da pessoa. Poxa, isso é uma coisa muito maravilhosa. Agora, será que você ser responsável por um terreiro, você ser dirigente de um terreiro, será que é só isso? Será que não existe mais coisa com a qual devemos nos preocupar? Eu falo para vocês, sim. Tem muito mais coisa do que a parte espiritual de um terreiro. A parte espiritual do terreiro é a parte, assim, bacana. Para aquelas pessoas que têm a religiosidade dentro de si, a parte espiritual é a parte bacana, mas não é nem sempre é a parte que pega. Já vou falar um pouco sobre a parte espiritual, mas vamos falar sobre a parte material. Você ser um dirigente espiritual, acima de tudo, você é um líder. Ou seja, você é aquele que comanda, você é aquele que cobra, você é aquele que pune, você é aquele que orienta. Ao mesmo tempo, você é que dá as ordens e ao mesmo tempo é você quem tem que dar o exemplo. Tudo isso, quando você fala numa coletividade, seja associação religiosa, seja fins políticos, seja fins recreativos, não importa. Sempre que você se colocar na função de líder, você estará o quê? Numa posição onde você vai receber muita pedra, porque você se torna um alvo fácil. Ao mesmo tempo, nem todo mundo dentro de um terreiro pensa da mesma forma que você pensa. E muita gente dentro do terreiro, por algum motivo, por discordar, ou do ponto de vista doutrinário, ou do ponto de vista pessoal, quer fazer as coisas da forma que dá na cabeça dela. E isso causa conflito. E você controlar os ânimos e manter a liderança, manter o comando da casa na sua mão, isto é uma coisa muito cansativa e muito desgastante. Não fora isso, que os problemas com o que eu estou falando problemas com filhos de fé, problemas com assistência, problemas de pessoas que não se emendam, pessoas que não têm respeito, pessoas que não têm o compromisso de cumprir horário, de fazer preceito, de seguir as normas do terreiro. Tudo isso já é desgastante, mas fora isso existe uma outra parte material que diz respeito sobre a parte legal de um terreiro. Ou seja, se o terreiro tem a licença da prefeitura para poder operar, se o terreiro tem o auto de vistoria do corpo de bombeiros para poder trabalhar, você tem uma porta aberta, porque você pode ser multado, você pode receber uma visita desagradável. São tudo que diz respeito à parte legal. Se foi feita uma ata inicial de formação daquela associação religiosa, do seu terreiro, no caso, tem gente que está fazendo as atas mensais, está controlando isso. Você querendo ou não, mesmo que a gente não recolha imposto, a gente é obrigado a declarar imposto de renda como isento, mas tudo isso você tem que ter um contador. É muita informação. Você precisa verificar se o dinheiro que está entrando da casa, que é os filhos de fé que têm a obrigação de colaborar, se está sendo suficiente para bancar as contas de aluguel, de água, de luz, entendeu? Isso que eu não falo que terreiro não tem que ter telefone, não tem que ter internet, porque não estamos lá para isto. Mas
pelo menos essas contas básicas. O pessoal ajuda você a manter, a fazer manutenção no terreiro, a manter a conservação e limpeza do terreiro. Tudo isso é responsabilidade de quem? Do dirigente espiritual, do dirigente do terreiro. E isso deixa qualquer um louco. Quando é pequenininho, é tanto quanto mais fácil. Mas nada será pequeno para sempre. Porque se você recebe a missão do plano espiritual para se tornar um sacerdote, para se tornar um dirigente, para se tornar um líder, da mesma forma que você recebe o terreiro, eu já vou falar um pouquinho sobre isso também, você recebe o terreiro, você também não vai poder negar que esse terreiro cresça e que se desenvolva e que ele evolua. Você não pode fazer isso. Você não pode se negar, você tem que estar sempre à disposição, tem que estar sempre disponível ao plano espiritual. Eu gosto de deixar essas coisas bem claras, porque recentemente eu recebi um e-mail de um rapaz, na faixa de 20 anos mais ou menos, que ele falou que estava recebendo muita informação que ele tinha que montar um terreiro, e aconteceu de uma pessoa propor para ele, ajudar ele a montar o terreiro. E o que eu falei, a resposta que eu dei para ele por e-mail foi a seguinte: olha, meu irmão, apesar de eu não duvidar da sua capacidade espiritual, há que se ter essa parte material que desgasta muito, e tem que ter experiência, tem que ter conhecimento com tudo isso. Lidar com pessoas não é fácil. Todas as pessoas, vão começar pelos médiuns, estão ali voluntariamente, porque acreditam na sua força. Então não adianta você falar, eu faço assim porque eu quero. Existe a hora de arrebanhar, existe a hora de explicar, existe a hora de ensinar, existe a hora de exigir, existe a hora para punir. E isso, uma pessoa de 20 anos dificilmente desperta o respeito necessário. Eu não vou falar que isso seja impossível, mas que é muito difícil, isso é. Existe uma situação, quando eu tinha na faixa de 27 anos mais ou menos, eu ia nas empresas para vender negócios e as pessoas não acreditavam em mim. Eu trabalhava muito dentro de indústria, né? E às vezes eu tinha a melhor condição, o melhor produto, o melhor preço, e a pessoa não comprava de mim, preferia pagar mais caro com uma outra pessoa por um produto inferior. Aí um dia de tanto eu perguntar, por que você não comprou de mim? Daí que a pessoa falou assim, porque você é muito novo, você ainda não me inspira confiança. É complicado, gente, mas isso é real, é o que as pessoas pensam de você. Muita gente faz uma ideia do que ela está vendo. Se você tem 20 anos, você pode ter uma força espiritual muito grande, mas dificilmente você vai conseguir despertar a motivação e o respeito necessário para tocar o trabalho. Volto a falar, isso não é impossível. A outra situação que tem é irmãos que herdam, já eram pai pequenos, ou seja, já eram o sacerdote adjunto, aquele que auxilia o sacerdote em tudo, aquele que auxilia o pai ou a mãe de santo em tudo, e infelizmente o pai ou a mãe de santo acaba por partir para o plano espiritual, acaba falecendo. Então, por uma ordem natural, é o pai pequeno que assume o terreiro. E muitos deles são pegos de surpresa e não se sentem prontos para assumir tamanha responsabilidade. Eu falo, meu irmão, se você joga num time de futebol e você já está no banco de reservas, a qualquer momento o jogador da sua posição pode se machucar e você vai ter que entrar. Você nunca sabe quando isso vai acontecer. Então, aos meus irmãos, pais pequenos e mães pequenas, eu falo para você, preparem-se desde já. Pode ser que você assuma amanhã ou pode ser que você assuma daqui a 30 anos, mas você tem que estar pronto, você tem que se sentir pronto, você tem que eliminar a dúvida e o medo de dentro de você. Porque se você chegou a pai pequeno, porque a espiritualidade já estava te preparando para isso. Agora, chega na hora de assumir do vamos ver, você não assume, não funciona assim. Eu falo para você, mesmo que quando você assuma, mesmo que exista um monte de problemas no terreiro, pode ser também que muitos filhos da casa não concordem com a sua liderança, não todos, mas sempre haverá uma dissidência. Daí você tem dois caminhos, ou com o tempo você conquista a confiança dessas pessoas, ou em segundo lugar, essas pessoas vão deixar o terreiro e isso não deve lhe causar abalo nenhum. Do tipo, o pai ou a mãe deixou o terreiro cheio de médium aqui, perdi metade dos médiums. Não se preocupe com isso, porque da mesma forma que o seu pai de santo, a sua mãe de santo, recebeu médiums para que trabalhasse e desenvolvesse um grande trabalho espiritual, você receberá os seus companheiros, os seus filhos de fé, os seus médiums da sua corrente, você vai formar a própria corrente da sua casa. E com o tempo, tudo que lhe faltar em experiência no cargo, se você se concentrar e deixar que o plano espiritual lhe intua, vai lhe sobrar o quê? Em sabedoria. Então sempre paciência, respirando fundo, se permitindo ser um instrumento, ser um objeto do plano espiritual. E se você fizer dessa forma, meu irmão, não há nada que possa te deter. Não há nada que vai ser maior do que você no seu caminho. Mas para isso eu lembro, existe preparação sacerdotal. Dependendo do lugar do Brasil, eu estava falando hoje, o Brasil é muito grande e a nossa Umbanda, ela acompanha o mundo. Então como o terreiro já tem a cara do pai de santo,
Santo e a Umbanda acaba adquirindo muitos aspectos regionais. Então existe Umbanda que ainda faz camarinha, existe Umbanda que faz formação sacerdotal só do filho trabalhar junto do pai de santo, e existem os cursos de formação sacerdotal. Em todos esses casos é importante, meu irmão, que você receba essa informação, que você dê, esse é o mais importante de tudo, que você preste as obrigações aos orixás. Fora todo o conhecimento que você vai amealhar, vai adquirir nesse processo, prestar a obrigação aos orixás, e é importante que exista um pai de santo junto com você para poder verificar como foi a sua obrigação, como foi a fluidez da sua obrigação. Se o orixá recebeu com carinho, com amor, com afeto a sua obrigação, se deverá ou não repetir essas obrigações em algum momento, para que a sua formação, para que a sua coroa seja uma coroa perfeita. Eu falo que cada prestação que você dá para um orixá é como se fosse uma pontinha da sua coroa que se acende na sua cabeça. É uma forma muito figurada de falar, mas para que você entenda como é importante você estar acompanhado, você ter alguém que te dirija, que te oriente nesse processo. Porque se você estiver em plena sintonia e harmonia com os orixás, em pleno equilíbrio com essas forças, você vai ser um grande pai de santo, uma grande mãe de santo. Não existe dúvida com relação a isso. E por fim, meus irmãos, existem aqueles irmãos que às vezes são muito novos, são muito iniciantes, às vezes nem são médios, às vezes nem são da Umbanda, caíram num terreiro às vezes para conhecer ou por curiosidade, e já num primeiro ato uma entidade fala: olha, eu quero que você se prepare, meu filho ou minha filha, que a sua missão é ter seu próprio terreiro. Velho, o cara quase sai de lá com quase infarta, né? Ele quase tem um ataque cardíaco, ele sai lá desesperado. Tem que se desesperar? Não. Tem uma coisa que eu falo, meu irmão. Eu sou pai pequeno na casa que eu trabalho. E muita gente me pergunta: ah, mas quando é que você vai montar o seu terreiro? Eu falo assim: se for da vontade do plano espiritual, eles irão prover tudo. Tudo! Espaço, terreno, nem que seja uma cabaninha para começar, tudo eles irão prover. Eu não tenho que me preocupar com isso, eu só tenho que estar o quê? Disponível. Agora, irmão, irmã, você que recebeu esse chamado, às vezes tão iniciante, às vezes sem conhecimento nenhum, às vezes a entidade já está falando que é para você iniciar rapidamente uma preparação, um estudo, que você aprenda, que você faça curso, que você compreenda melhor a Umbanda e a espiritualidade, para que você se prepare um pouco mais de rapidez para um futuro que não é amanhã, não é mês que vem, não é no ano que vem, mas certamente essa passagem do destino está escrita para você. Isso também não significa que você vai trilhar por esse caminho, porque você tem o seu livre-arbítrio. Se você não desejar, você não vai. Uma outra irmã falou: ai, Márcio, eu tenho preocupação porque eu não suporto nada que seja de fumo e eu nem sou médium, eu também não gosto de bebida alcoólica. Imagine se eu for me tornar um pai ou mãe de santo, o que eu vou fazer? Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe com esses detalhes. Tudo irá se resolver nos momentos adequados. Absolutamente tudo. E no momento que isso vier a acontecer, quando isso acontecer, você vai decidir se você vai permitir que se fume, vai permitir que se use bebida alcoólica no seu terreiro ou não. Eu tenho certeza que se você disser não, nenhum orixá, nenhum guia ou protetor fará oposição com relação a isso. Se fizer, é médium. O que as entidades querem é prestar caridade. Eu quero contar muito a minha história de como é que eu fiz o meu curso de sacerdócio, que é uma coisa que é tão interessante e tão engraçado hoje, eu penso, olhando para trás. Funcionou assim: eu era casado e um dia minha esposa estava assistindo televisão e viu o pai Ronaldo Linares num programa que, se não me engano, chamava Mulheres. Quando eu cheguei em casa, eu já era médium, já fazia 10 anos, mais de 10 anos, acho. E ela falou assim: nossa, eu conheci um homem, ele fala da Umbanda exatamente tudo aquilo que você acredita. Eu falei: ai, que legal. Ah, ele falou do santuário da Umbanda, vamos conhecer. Por curiosidade, isso aconteceu no dia 15 de novembro de 2007. Fui eu ao santuário, estava chovendo, então o santuário estava vazio. O que aconteceu lá? Eu conheci então o pai Ronaldo Linares, o homem que conheceu o Zélio de Moraes. É uma coisa muito interessante. Ele pegou um pai de santo, um outro amigo dele lá, uma pessoa que estava lá no santuário, e falou assim: olha, leva esses irmãos aqui conhecer mais ou menos o santuário, né? E esse pai de santo foi levando a gente, explicando: olha, aqui acontecia obrigação não sei do que. Eu nem sabia, nem entendi o que era obrigação. Aqui acontece obrigação não sei do que. Ah, é tão bonito. Olha, aqui a gente faz isso. E eu falei: legal, gostei muito do lugar, tava chovendo, não deu pra ficar muito tempo. Na nossa saída, o pai Ronaldo falou assim: João, fala pros meninos sobre o barco que vai se iniciar no ano que vem. E ele citou, tá? E eu nem me preocupei, eu não tinha nenhum interesse em fazer isso. Eu não queria ser sacerdote. De verdade, gente. Parece piada isso. Só que a minha esposa ficou extremamente interessada. E assim, passou-se 3, 4 meses. E ela chegou para mim: nossa, abriu inscrição para fazer o curso de formação sacerdotal, que eles chamam barco. Curso de formação sacerdotal é igual a
barco. Ah, abriu inscrições pro barco. Vamos fazer. Eu falei, não, o que eu vou fazer lá? Você tá louca, viu? Tem que ir pra São Paulo. Moro em Sorocaba, 100 km de distância. O que eu quero fazer curso de sacerdote? Pare com isso. Eu não quero fazer isso aí. Tem que ir pra São Paulo uma vez, 2 vezes por mês. E casava com um dia que tinha gira no terreiro. Então era tudo muito complicado, eu não queria. E ela foi. E foi um dia, a gente foi pra São Paulo, ela fez eu levar ela lá, ela fez a inscrição. E eu não queria fazer. Por fim, eu fiz somente para que ela não fosse pra São Paulo sozinha. Olha que coisa absurda. E foi a primeira aula, eu achei aquilo muito esquisito, eu tava me sentindo um peixe fora da água. Aí veio a primeira obrigação, que era a obrigação de Ogum, que era na praia. Eu fiz a obrigação de Ogum e a obrigação foi horrível. Eu comento muito com quem é muito perto de mim que eu tenho a obrigação de divulgar e zelar do bom nome do Pai Ogum, porque da forma que foi a minha obrigação para Ogum. Hoje, graças a Deus, já estou novamente em sintonia com Ogum. Aí na sequência eu fiz a de Iemanjá, foi bem legal, mas não me despertou. Eu não sabia que eu era filho de Xangô, mas no dia que eu fiz a minha obrigação para Xangô, eu bati a minha cabeça na pedra, aquele dia parece que as coisas se abriram. E eu entendi que aquilo era para mim. Enfim da história, eu me formei, né, sacerdote. E o interessante da história toda, né, eu fui por causa da minha então esposa. E hoje ela não é da Umbanda, ela não participa de terreiro, ela nem fala mais de Umbanda. E eu fiquei. Parece que ela foi apenas um instrumento para me levar, para que ela pudesse servir de convencimento à minha pessoa para que eu fizesse o curso, porque o curso na realidade era para mim e não era para ela. Então entendam, irmãos, como a espiritualidade, quantas ferramentas eles têm para usar, quantos, vamos falar assim, não é nem bonito, mas quantos subterfúgios a espiritualidade pode utilizar para tentar nos manter no caminho da nossa missão. Eu falo para vocês, meu irmão, pelo que eu converso com todos os pais de santo mais velhos, que eu gosto de saber da história de cada um, eu posso falar para vocês, se for da sua missão, você só tem que estar disponível. Ou seja, se você quer estude, quer se tornar médium, se torne. E não crie planos na sua cabeça. Só se esteja disponível e a espiritualidade agirá através de você e encontrará meios para que tudo aconteça, para que você tenha o seu terreiro. E eu falo para vocês, com todo pai ou mãe de santo mais velho com quem eu já conversei, sempre gosto de saber da história de cada um, como eles se tornaram médiuns, como se tornaram sacerdotes, pais ou mães de santos. Eu falo para vocês, todas as histórias são da mesma forma. Eles mesmos não entendem como as coisas aconteceram. Em muitos casos aconteceu muito rápido, em alguns outros foi um pouco mais demorado. Mas tudo foi provido pelo plano espiritual. Se você estiver disponível, o plano espiritual certamente fará de você um instrumento e agirá através de você. Fechou? Esse era o vídeo de hoje, meu irmão. Obrigado, galera, por todos os e-mails, por todos os comentários, por todo esse carinho que vocês têm com o nosso trabalho. Eu peço a você, se gostou, deixa seu like, não deixe de se inscrever, não deixe de mandar seu comentário, seja no YouTube, Facebook. Importante que você participe. Tá percebendo que cada vez mais os vídeos têm muito a ver com os comentários, com os e-mails que a gente recebe? É assim que a gente faz um Band de Boa, dirigido para você e por você. Galera, só para não esquecer, dia 13 de fevereiro nós iniciaremos o curso de iniciação à Umbanda aqui na casa onde eu trabalho, aqui em Sorocaba. É um curso presencial. Você tem que estar presente. Então não adianta, se você é de muito longe, você querer participar, porque o curso vai ser longo. Começa agora em 13 de fevereiro, será de 15 em 15 dias, né? Sábado sim, sábado não. Fechando-se ele em novembro, onde fecharemos com um grande batismo, principalmente para aqueles que não são batizados. Vai ser um curso muito legal, vai ser ministrado por mim e o curso começa dia 13 de fevereiro. Quem se interessar, entre em contato aqui com o Band de Boa, manda e-mail, tenta falar aí com o Nilton aí através do Facebook. O curso custa R$50 de matrícula e as mensalidades são de R$85. E vocês vão receber toda a parte de apostila e vocês terão tanto aulas teóricas quanto práticas. É importante que vocês participem. Quem gostar, tiver condição, estiver próximo a Sorocaba, tiver condição de se locomover, venha, porque vai ser muito bacana. E eu conto com todos aqueles que desejam e têm a possibilidade para isso. Beleza? E galera, nós já estamos pensando num curso EAD, num ensino à distância. Só que nós precisamos do quê? De recurso, de estrutura para isso. Tem paciência. Estamos começando agora com o curso presencial. Espera, tenha paciência. Vai chegar o EAD para você aí, a gente vai poder falar com o mundo inteiro, né? Não é só aqui Sorocaba e região. É com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro,
com todo mundo que quer receber mais informação sobre Umbanda de uma forma mais completa. Fechou? E galera, era isso que eu tinha que falar pra você. Sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai Oxalá, abençoa todos os meus irmãos que sentem dentro de si, e muitos já foram informados da missão espiritual difícil de montar e conduzir um terreiro de Umbanda. Dê forças, dê condições e abra os caminhos para que eles já recebam sua preparação desde já. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Fala aí, Márcio. Fala aí, Nilton. William Levati, um amigo de vocês aqui da Água Rasa de São Paulo. Tamo aí curtindo um Band de Boa. Acabei de ver o vídeo sobre curas espirituais, achei muito legal. Eu quero que você fique de boa. Um grande beijo a todos e até lá. Soltou? Disparou aí? Confere se a trilha não tá ok aqui pra mim. Pra ver já. Tá andando? Não. Ah, tá. Você já recebeu um chamado para ser sacerdote na Umbanda? Sombra? Tá xoxo. Xoxo? Diga aí, meu irmão. Alguma vez alguém ou alguma entidade já falou que você vai ter que ter o próprio terreiro? Já? Sombra? Não tá bom ainda. Alguém já te falou que a sua missão é o sacerdócio na Umbanda? Já? Vem comigo. Vem comigo. Sou Guilherme Andrade. Já fiz isso uma vez, acho, só ela. Diga aí, meu irmão, já te falaram que você tem missão de sacerdócio na Umbanda? Se já, vamos comigo. É isso? É isso. É, sombra, velho. Do que e como fazer as coisas. Primeiro, meu Para um pouco. Prossiga. Muito obrigado. Você vai mexer em alguma coisa? Não, mas daqui 7 minutos eu vou parar porque ele só grava 10 minutos agora. Ah, é, por causa do HD, né? Se deverá repetir ou não alguma. Melhor essa situação dos orixás foi bem que... Ok. Tá. Esse poder, apesar de toda... Quem que é? Como falou... Nossa, que coisa, pensei nesse homem hoje. E agora... Hã? A toalha. Agora deu, não? Calma.